Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos ensinamentos de um dos maiores mestres do sucesso do século XX, Napoleão Hill. Exato. A nossa fonte é um compilado bem interessante chamado Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida. Que junta o Hill, o Joseph Murphy e o Dale Carnegie. Isso, mas a gente decidiu focar toda a nossa atenção no ponto de partida, sabe? No alicerce de tudo, que é o clássico do Hill, Pense e Enriqueça. Uhum. E especificamente vamos nos aprofundar na ideia mais fundamental dele, e talvez a mais polêmica, o poder do pensamento. E é uma escolha importante, porque essa ideia é tipo a semente de quase toda a literatura de desenvolvimento pessoal que veio depois, né? Totalmente. O Hill faz uma afirmação que até hoje soa radical. Ele diz que os pensamentos, quando viram um propósito claro e são apoiados por uma persistência inabalável, eles são mais poderosos que dinheiro, que contatos ou até educação formal. Impressionante. A nossa missão aqui, então, é entender como ele defende esse argumento. E a melhor forma é usando as histórias que ele mesmo contou. Certo. Vamos começar a desvendar isso. A tese central do Hill é que pensamentos são ferramentas. Exato. Não é algo abstrato. Não. Ele não os trata como algo etéreo, mas como, de fato, instrumentos de criação. A fórmula que ele propõe é a seguinte: um pensamento, quando misturado com um objetivo muito bem definido, E persistência. muita persistência, Muita. ele se transforma no que o Hill chama de desejo ardente. E é esse desejo que move as coisas, que se traduz em riqueza ou em qualquer outro objetivo material. Uhum. Para provar o ponto dele, ele começa com uma história incrível. A de Edwin C. Barnes. E o detalhe que muda tudo nessa história, sabe, é a precisão do desejo do Barnes. Sim, Ele não queria apenas trabalhar para o grande inventor Thomas Edison. Isso seria muito vago, né? O objetivo dele era claro como cristal. Ele queria se tornar sócio de Edison. sócio. Não funcionário, não assistente. Sócio, parceiro de negócios. Exato. E se a gente para pensar, é uma ambição quase delirante para a época. Totalmente. O Barnes não tinha dinheiro, não tinha contatos, mal tinha como pagar passagem de trem para ir até o laboratório do Edison em Nova Jersey. E como ele foi? Ele acaba viajando de carona, num trem de carga. Ele literalmente aparece na porta do Edison com a aparência de um andarilho, sabe? E anuncia que veio para fazer negócios com o maior inventor da América. Imagina a cena. O que é fascinante aqui é a reação do Edison. Anos depois, ele contou como foi esse encontro. O que ele disse? Ele disse algo como: ele parecia um mendigo qualquer, mas havia algo na sua expressão que transmitia a certeza de que ele estava determinado a conseguir o que viera buscar. Nossa, O Edison notou que não era arrogância, era uma convicção serena. Ele percebeu que o Barnes tinha tomado uma decisão e não ia voltar atrás, não importava o tempo que levasse. então não foi aparência. De jeito nenhum. Foi a força do pensamento que transpareceu no olhar, na postura dele. Isso é muito interessante porque o Edison, sendo um gênio da inovação, provavelmente reconhecia esse padrão. Sim, ele devia estar acostumado a lidar com ideias que pareciam impossíveis. Exato. E talvez ele tenha visto no Barnes não um funcionário, mas alguém com a mesma matéria-prima de um criador, uma convicção inabalável. Exatamente. Mas ele não deu a sociedade para o Barnes de imediato, claro. Nem pensar. Deu-lhe um trabalho de baixa importância, um salário mínimo, e aqui entra o teste de fogo da persistência. O verdadeiro teste. Meses se passaram. Nada de espetacular aconteceu. O Barnes continuava fazendo tarefas que, não o aproximavam em nada do seu objetivo. A maioria das pessoas teria pensado, isso não vai dar em nada, fui ingênuo. Mas ele não. O livro diz que, em vez de desanimar, o Barnes usou esse tempo para intensificar o desejo. Como assim? Na própria mente, ele já se comportava como sócio de Edison. Ele observava, aprendia, se preparava. Ele não estava esperando uma oportunidade, ele estava se tornando a pessoa certa para quando a oportunidade surgisse. E entendi. E ela surgiu. Como o Hill gosta de dizer, disfarçada. Isso. Veio na forma de um problema. Edison tinha acabado de inventar um novo aparelho de escritório,
o ditafone. Ah, sim. Tecnicamente era brilhante, mas a equipe de vendas do Edison Claro. odiou o produto. Não acreditavam nele. Nada. Eles achavam que era complicado demais, que ninguém compraria. Não estavam nem um pouco motivados para vender. Agora vem a parte mais impressionante. Onde vendedores experientes viam um fracasso, Barnes viu a oportunidade da vida dele. Claro, a mente dele já estava preparada. Ele era o único que acreditava naquele aparelho. Talvez porque a mente dele já estivesse, magnetizada para procurar uma brecha, uma forma de entrar no negócio de Edison. Ele foi até o inventor e disse: eu consigo vender essa máquina. E ele não só conseguiu, como fez de forma tão espetacular que recebeu um contrato de distribuição para o país inteiro. Incrível! O slogan da campanha acabou sendo: produzido por Edison e instalado por Barnes. Ele conseguiu. Ele finalmente alcançou o objetivo. Se tornou, na prática e na fortuna, um sócio. A lição que o Hill extrai daqui é mais sutil do que parece, sabe? O que seria? Não é só sobre pensar positivo. A chave é que o Barnes agiu como se o sucesso fosse inevitável. Ele não estava torcendo para ser sócio. Ele operava a partir da certeza de que já era. Essa mudança de identidade interna é o verdadeiro motor. Faz todo sentido. A história do Barnes é o exemplo perfeito de como a persistência leva ao sucesso. Mas o livro também faz questão de mostrar o outro lado da moeda. Sim. O que acontece quando essa mesma persistência falha por um triz. É uma história que dá até um arrepio, conhecida como A 1 Metro do Ouro. É o contraponto perfeito. A história sobre um homem chamado R.U. Darby, que junto com o tio foi pego pela febre da corrida do ouro. Clássico. Eles encontraram um veio de minério que parecia muito promissor. Fizeram o que qualquer um faria. Juntaram todo o dinheiro que tinham, pediram emprestado e compraram maquinário pesado para extrair o ouro. O começo foi ótimo. Eles estavam retirando o minério e a expectativa era altíssima. Mas, de repente, o veio desapareceu. Sumiu. Eles continuaram cavando, furando em todas as direções, gastando os últimos recursos e energia, mas nada. O ouro tinha simplesmente sumido. E aí vem o desespero. Completamente derrotados, eles tomaram uma decisão. Desistiram. O fim da linha. Venderam todo o equipamento caríssimo por algumas centenas de dólares para o dono de um ferro velho local, só para recuperar o dinheiro da passagem de volta para casa. Uma história clássica de fracasso e prejuízo. Só que a história não termina aí, né? E é aqui que a lição se revela. Exatamente. O homem do ferro velho, que comprou o equipamento, não era especialista em mineração, mas ele era inteligente. Ele fez a única coisa que os Darby não pensaram em fazer. Contratou um engenheiro de Minas para dar uma olhada no local. Uma segunda opinião, basicamente. Precisamente. O engenheiro foi até a mina, fez alguns cálculos e percebeu que os Darby não conheciam um conceito básico de geologia chamado falha geológica. Ah! O veio não tinha desaparecido, ele tinha sido deslocado por uma falha no subsolo. O engenheiro apontou para um local e disse: o ouro continua, mas está a 1 metro daqui. Não acredito. O dono do ferro velho seguiu a orientação e encontrou uma das minas mais ricas da região, faturando milhões de dólares. A 1 metro. Eles pararam a 1 metro de uma fortuna inacreditável. É uma lição brutal sobre persistência, mas também sobre conhecimento, né? Sim, claro. A persistência dos Darby era cega. A do novo dono foi inteligente, guiada por expertise. Mas o mais interessante é o que aconteceu com o R.U. Darby. Ele deve ter ficado arrasado. Ele poderia ter ficado amargurado para o resto da vida. Mas, em vez disso, ele transformou essa derrota na sua maior força. Ele se tornou um vendedor de seguros de extremo sucesso, porque toda vez que um cliente dizia não... Ele lembrava da história. Exato, ele pensava: eu já desisti a 1 metro do ouro uma vez, não vou cometer o mesmo erro. O não se tornou só um obstáculo a ser contornado, não um beco sem saída. Nossa, que virada de chave. O livro usa essa história para dizer que o fracasso é um trapaceiro, que adora nos derrubar quando estamos quase lá. Pois é. Isso me leva a outro exemplo que o livro dá sobre determinação que é quase sobre-humana, a de Henry Ford com o motor V8. Ah, essa é ótima. Ele deu uma ordem aos seus engenheiros que, na época, soava como ficção científica.
construir um motor com os 8 cilindros fundidos em um único bloco. E a resposta dos engenheiros dos maiores especialistas do país foi unânime e categórica. É impossível. Todos eles. Todos. Eles apresentaram todos os motivos técnicos pelos quais aquilo não poderia ser feito com a tecnologia da época. O que me impressiona aqui é a autoconfiança quase absurda do Ford. De onde vem essa convicção de que a realidade física tem que se curvar à sua vontade? Essa é a questão central. O livro retrata isso como pura força de vontade, mas a gente pode interpretar de outra forma. O Ford não estava negando a física. Ele estava se recusando a aceitar os limites do conhecimento daquela época. Entendi. A ordem dele não era um delírio, era um desafio. Eu não aceito o impossível de hoje como uma sentença final. Achem um novo caminho. Ele não disse como fazer, ele apenas manteve a visão do resultado final. E os engenheiros trabalharam por 1 ano sem sucesso. Eles voltavam para o Ford dizendo que realmente não era possível. E a resposta dele era sempre a mesma. Qual era? Continuem. Eu quero e eu vou conseguir. Não havia plano B. E então o livro descreve que, como que por um passe de mágica, o segredo foi descoberto. Claro, não foi mágica. Não mesmo. Foi o resultado de uma pressão implacável, de tentativa e erro, de um foco tão intenso que eventualmente a equipe foi forçada a criar uma solução que antes não existia. A tal da mágica. A mágica é o que acontece quando a persistência encontra a inovação. A determinação do Ford não quebrou as leis da física, ela expandiu as fronteiras da engenharia. Então, o que tudo isso significa na prática? Como essas histórias todas se conectam? O livro cita um verso famoso do poeta W.C. Henley. Sou o senhor do meu destino. Sou o capitão da minha alma. Um clássico. E a interpretação do Rio é bem direta. Somos capitães da nossa alma porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. É a única coisa, segundo ele, sobre a qual temos controle absoluto e inquestionável. E ele tenta explicar o mecanismo por trás disso com uma metáfora bem interessante. Ele diz que nossa mente funciona como um ímã. Um ímã. Sim, os pensamentos dominantes que a gente cultiva magnetizam a nossa mente. Se pensamos constantemente em falta, medo e pobreza, esse ímã atrai circunstâncias, pessoas e ideias que reforçam esse estado. E o contrário também. E se, por outro lado, a mente é magnetizada por um desejo intenso de criar valor, de encontrar soluções, de prosperar, Ela começa a atrair as peças necessárias para que isso aconteça. É como o caso do Barnes com o ditafone. exato. A mente dele estava tão focada em encontrar uma oportunidade de negócio com o Edison que ele foi o único a enxergá-la quando ela apareceu na forma de um produto invendável. Exatamente. É por isso que o primeiro passo para o Rio é desenvolver o que ele chama de consciência voltada para o dinheiro. Que é um termo que pode soar meio estranho hoje em dia. Pode soar como ganância, mas é importante contextualizar. Para o Rio, não se trata de amar o dinheiro em si. Trata-se de treinar a mente para estar perpetuamente atenta a oportunidades de criar valor, de servir, de resolver problemas. Entendi. Entendendo que a riqueza é uma consequência natural desse processo, e não o objetivo final. É uma consciência de oportunidade, na verdade. Resumindo, então, os pontos centrais que a gente analisou, a base para qualquer grande conquista, segundo o material do Napoleão Hill, começa com algo intangível, uma ideia. Sempre uma ideia. Mas não basta uma ideia vaga, né? Ela precisa ser cristalizada em um desejo definido, específico, e ser nutrida por uma persistência que simplesmente não aceita a derrota como uma opção. As histórias do Barnes, do Darby e do Ford são os pilares que sustentam essa tese, mostrando os dois lados. O poder de manter um pensamento focado e o perigo de desistir um instante antes do sucesso. Isso levanta uma questão importante, não acha? O livro afirma categoricamente que o ser humano tem controle absoluto sobre uma única coisa, o próprio pensamento. Certo? E que esse poder é a chave mestra do nosso destino. Se a gente aceitar essa premissa, mesmo que por um instante, o que acontece quando negligenciamos essa chave? Boa pergunta. De que maneira sutis o nosso ambiente, os nossos hábitos e as informações que a gente consome todo dia estão, na verdade, controlando os nossos pensamentos sem a nossa permissão? E qual seria o primeiro e menor passo que alguém poderia dar para começar a retomar o comando do leme da própria mente?